Bahia foi a São Januário enfrentar o Vasco com muitas desconfianças. Inclusive, meu programa na Band News, às 17 horas, os próprios torcedores do Bahia já estavam ali. Ah, não, hoje vai ser difícil, no máximo um empate. E olhe lá. Quando saiu a escalação, veio aquela reclamaçãozinha, né? Biel no banco, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos ver tudo o que aconteceu nesse jogo. Jacaré deu o cartão de visita do Bahia. A bola na trave mostrou um tricolor forte em contra-ataques. De facto, aquilo que eu disse na última coletiva, nós vamos ser uma equipa de menos a mais. Nós vamos perder mais jogos, vamos ganhar mais jogos, mas vamos ser uma equipa de menos a mais. O time de Renato Paiva agora precisava acertar a defesa. Primeiro tomou um susto. Marcos Felipe evitou o pior. O Vasco chegava com perigo. Foram cerca de 30 minutos de pressão do time da casa. Neutralizámos muito da força do Vasco. O Vasco fez 28 cruzamentos, só finalizou 7. Sabíamos que era uma arma muito forte, ainda mais tendo o Pedro ali e o Alex chegando de trás. Só que o Bahia estava pronto para definir a partida. Cauli tentou e na sobra Tassiano mostrou como se faz. Bola no canto, sem chances para o goleiro. Hoje a gente soube fazer, hoje teve paciência, né? Conseguimos fazer o nosso jogo. A parte ofensiva estava ok, faltava se defender bem. Pedro Raul ainda levou perigo. Aí veio o segundo tempo e foi um jogo completamente diferente. O Vasco já não achava espaço e o Bahia passou a empilhar chances. Nós cortámos a alimentação mais perigosa que o Vasco tinha e obrigámos o Vasco a jogar mais largo e muitas vezes de frente. E de frente nós estamos muito mais tranquilos porque as armas do Vasco têm que receber a bola de costas. Cauli tentou. Mas a bola do jogo caiu nos pés de Arthur Salles. 2 vezes. Primeiro, ele parou no goleiro. E já no fim, o atacante se enrolou todo com a bola e perdeu a chance de matar o jogo. Não fez falta. O Bahia fez um jogo seguro, principalmente no segundo tempo. São os primeiros 3 pontos da era Renato Paiva no Brasileirão. Um orgulho enorme pela capacidade de trabalho dos jogadores e por aquilo que fomos hoje, uma verdadeira equipa. E, portanto, é continuar a acreditar neste crescimento. Nós sabemos o que estamos a fazer, sabíamos que esta vitória podia chegar a qualquer momento, os indicadores para trás davam-nos isso, é continuar a trabalhar. Vieram os 3 primeiros pontos, né? O Bahia não largou bem na Série A, 2 derrotas, sendo uma em casa, ao lado do seu torcedor. Foi enfrentar o Vasco, que tinha até a possibilidade de entrar no G4. Se vencesse por um placar um pouquinho mais elástico, tiraria o Internacional, que estava na 4ª posição. Mas o Bahia chegou lá e complicou a história do time carioca. Vamos falar desse jogo, das escolhas do técnico Renato Paiva. A escalação dele veio aí com um meio de campo, manteve o esquema com 3 zagueiros, né? Fortaleceu o meio de campo e o que muitos queriam, né? Ver Ademir Biel, tal, ainda não aconteceu. Mas o que mais eu vi de reclamações foi o fato do Biel estar no banco de reservas. Não sei se isso foi perguntado na entrevista coletiva dele, porque eu não vi na integração os trechos, mas parece que ele está fazendo algum tipo de revezamento entre os 2 jogadores, né? Não, Ju, eu ouvi a entrevista coletiva, essa questão do Biel realmente causou espanto em todos, porque Biel, até então, é a melhor contratação que o Bahia fez, né? Produzindo muito bem. Quando ele falou, ele não detalhou, mas ele falou que muita gente questionava a ausência de Biel, mas Biel ele falou grave, né? Quer dizer, o problema que ele teve foi grave. Então ele quis dizer
que ele não tem condições. Tanto que Biel entrou com 40 minutos, se eu não me engano, no segundo tempo. Mas, de qualquer sorte, o Bahia venceu e convenceu. Todos nós estávamos apreensivos porque o Bahia vinha de 2 resultados negativos, 2 jogos, 0 pontos. Isso é muito preocupante a nível de um campeonato de pontos corridos. Ia enfrentar um Vasco que estava numa boa fase, jogando dentro dos seus domínios, com estádio lotado, tudo a favor. Mas o que mais nos deixou muito feliz foi a questão do Bahia jogar de uma forma, né? Não se abateu, não foi covarde, nem quando estava na frente do placar, teve um posicionamento muito bom, e ele depois na coletiva falou que foi uma estratégia montada, lógico, ele é o responsável, e o Bahia poderia ter saído até com resultado mais largo, mas infelizmente o garoto perdeu aqueles 2 gols, mas normal, ele é um jogador jovem, não deve, né, porque quem joga naquela posição, o Arthur Salles, de centroavante, tem que ter a frieza na definição, e principalmente no segundo lance, porque no primeiro foi uma bola muito bem passada pelo Iago, mas caiu na perna direita dele, ele estava coçado. No segundo não, ele tinha condições de escolher a forma de chapear e realmente não teve a felicidade, mas de qualquer sorte, foi um triunfo muito importante. O Bahia agora já tem 3 pontos, vai pegar um Coritiba em casa. E o Bahia, assim como eu falei do Vitória, a mesma coisa, eleva a autoestima do grupo, o moral, dá mais confiança. Ele tem repetido, na maioria das vezes, a base da equipe. Ontem ele optou por tirar o Chaves, que não entrou mal, né? A introdução do Tassiano, para mim, um jogador importantíssimo, porque é um jogador que tanto ajuda na marcação, na organização e chega aí na frente. Em síntese, o Bahia ganhou bem e esperamos que agora tenha uma sequência de vitórias para que suba na tabela e vá brigar lá, como todos nós esperamos, na parte de cima, brigando por Libertadores, Sul-Americana. E isso, para nós, aqui da Bahia, é muito importante. As 2 equipes baianas bem nos seus campeonatos. Eu acho que o Bahia fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo ótimo. No primeiro tempo ele teve dificuldade em 2 coisas, a meu ver. O primeiro, a saída de bola, né? O Paiva insistiu em sair ali apertadinho e naquela fase de construção ali o Vasco marcava pressão quase que individual e roubou algumas bolas e o Bahia não conseguia ali fazer as conexões da jogada. E outro ponto, como o Bahia marcava ali num bloco médio e alto, ele atacou muito a última linha do Bahia, principalmente em cima do David Duarte, que não é um jogador veloz, e o Vasco teve algumas oportunidades por ali. Mas isso faz parte do jogo. Mesmo assim, o Bahia chegou à frente algumas vezes, numa delas o Tassiano, que para mim foi o melhor em campo, acho que a maioria das pessoas também achou isso. O Bahia abriu o marcador. No segundo tempo, o Paiva corrigiu essa saída, ou seja, o Bahia já não correu esses riscos, né, de entregar a bola ali próximo à área. Como tinha vantagem no marcador, ele baixou um pouquinho o bloco e também o Vasco perdeu a condição de atacar a última linha e ter profundidade, explorar a velocidade dos atacantes em cima dos defensores do Bahia. E o Vasco tinha que construir dentro do campo do Bahia. O Bahia fechado, organizado, roubava as bolas, encaixava as transições muito rápidas e à medida que o tempo foi passando, o Vasco foi fazendo as substituições para tentar empatar, ele foi se desestruturando em termos defensivos, abrindo cada vez mais espaço e o Bahia teve aí 3 ou 4 chances claras para fazer o segundo gol e poderia ter saído com um score maior. A estratégia do Renato Paiva foi corretíssima. O Bahia corrigiu as deficiências que teve, poucas, mas teve na etapa inicial. Fez um segundo tempo muito seguro, muito sólido. Venceu assim sem deixar dúvidas. E isso é muito importante para a sequência. Porque uma Série A, se você deixa encadear ali 3 derrotas seguidas, você pode entrar em crise se não souber administrar isso ou se não souber retomar a condição dos resultados positivos. Então o Bahia estancou ali a sangria rapidamente com a vitória fora de um adversário que tinha jogado bem contra o Palmeiras, que tinha uma certa moral com o São Januário lotado. Então, ingredientes de um jogo que gera desconforto para o visitante, o Bahia suplantou todos eles e a tendência é de lotar a Arena Fonte Nova e vencer o Coritiba, que vem fechado, não vem para se expor, não é um jogo fácil de jogar, mas o Bahia tem condições de fazer aí 6 pontos e já se tranquilizar mais na tábua de classificação. Já falaram tudo aí, né, Juliano? Só com relação a essa escalação de Ademir e Biel juntos, fora de casa dificilmente isso vai acontecer, até porque o Caule hoje é um jogador imprescindível, na minha opinião, e não tem como ficar os 4, né? 4 atacantes.
Então, dificilmente fora de casa o Bahia vai conseguir colocar esses 4 atletas juntos. Agora, dentro de casa, e eu acho que aí é o questionamento que a gente tem que, né, impor até para o Renato Paiva pensar, porque o Bahia está jogando muito em contra-ataque. A transição rápida, contra o Volta Redonda, por exemplo, jogando em casa, os 4 gols foram de contra-ataque. Sim. Né? Contra o Vasco também, ontem, os melhores chances, se você vai avaliar aí, são contra-ataques. Então, o Renato vai ter que achar uma fórmula, e aí que eu acho que pode sim encaixar os 4 jogando na frente, porque vai enfrentar, por exemplo, um Curitiba. O Curitiba vai brigar lá para não cair. E eu tinha um treinador, Vanderlei Luxemburgo, que assumiu inclusive o Corinthians ontem, que ele falava: quem é o nosso campeonato? O Vasco e o Botafogo, sim, são adversários do Bahia, naquilo que o Bahia pensa. Mas o RB Bragantino também acho que vai brigar lá embaixo. E você perder ponto para esses times, lá na frente vai fazer muita falta. Então, quando se pensa num Curitiba, eu acho que tem que pensar numa forma de atacar melhor o adversário. E ter mais gente lá na frente e não só depender do contra-ataque. Então, acho que esse é o grande questionamento que o Renato Paiva vai ter que achar uma fórmula de jogar bem também quando os times vêm fechadinhos para criar essa movimentação e criar chances mesmo sem usar o contra-ataque. E o Paiva foi questionado, né, sobre a situação do Biel. Desculpa, porque o Biel não começou o jogo como titular, já que ele é uma das principais contratações, um dos jogadores que mais tem trazido resultados lá na frente, e falou também sobre essa pressão que vem enfrentando no cargo. A qualidade do meu trabalho, das pessoas que trabalham comigo, do nosso e dos jogadores, deixam-me muito confiante. Os resultados não apareceram, volto a dizer. As exibições, em especial em casa com o Botafogo, nós fizemos muito para ter muito mais a nível de resultado. E aquilo que eu disse, com o tempo a equipa vai crescendo, com o tempo para treinar a equipa vai crescendo, com os jogadores importantes a regressar a equipa vai obviamente ganhando consistência, ganhando melhorias. Depois os reveses das doenças do Biel e do Vítor Hugo, que os fragilizaram bastante e portanto as pessoas pedem o Biel, mas o Biel ainda está num processo de recuperação porque foi de facto grave. Eu, da outra vez, disse que estava tranquilo e quase que me iam matando, mas de facto eu estou, não vou dizer tranquilo, mas estou confiante com o trabalho. Nós temos de perceber que o Bahia subiu de divisão. Este campeonato brasileiro é extraordinariamente difícil. Nós vimos mais uma vez nesta rodada, qualquer equipa pode ganhar a qualquer uma. E de facto, como eu digo, os resultados às vezes não acontecem, mas os indicadores de jogo estão ali e é isso que eu tenho que me balizar. Hoje em dia, o líder é o Botafogo. E o Luís Castro, quando começou o seu trabalho, foi questionadíssimo. E foi de menos a mais. E falhou a Libertadores no último jogo. E hoje está a continuar a dar sequência a um trabalho com tempo. As pessoas aqui têm que parar de pensar que o problema é sempre o treinador, que quando não se ganha, que o problema é que os jogadores são maus. Não, nós, como diz, hoje era um jogo muito difícil, é um jogo emblemático. Nós hoje passámos na casa do Vasco, passámos a ter uma vitória mais que o Vasco. Isto é a força do Bahia que nós também queríamos vincar aqui. Tranquilíssimo com o meu trabalho. Ele falou nessa coletiva que quando ele falou tranquilíssimo, quase mataram ele. O que eu percebo do Paiva é que agora ele está entendendo o funcionamento do futebol brasileiro, né? No início me parecia que ele levava as coisas muito para o pessoal. Porque quando se fala sobre as escolhas, sobre o fato do time não ter ainda conseguido dar um padrão, por algumas questões de opiniões que discordam. E no futebol isso faz parte. E a verdade absoluta, ninguém nunca vai saber quem é que tem, né? Mas é óbvio que algumas questões de início de temporada do Bahia foram muito equivocadas. E me parece agora, né, não sei se é fato, se isso vai ter uma sequência, que ele está mais flexível em relação a alguns pontos que antes ele insistia muito em manter de uma forma meio rígida. Ele ao chegar, talvez nunca trabalhou aqui no Brasil, mas eu acho que não é só no Brasil, em qualquer lugar, o que baliza qualquer treinador são os resultados, isso é fato. Então, ele não gostava de ser criticado. O momento que o Bahia atravessava, não restava outra coisa. As pessoas que militam no futebol vão elogiar o quê? Se os resultados não vinham, as mudanças constantes na equipe. Isso não tem alternativa, você tem que ser... Ele é o responsável.
Na medida em que a equipe evolui, como esse jogo agora, a equipe foi bem, ele está recebendo elogios dele, todo o grupo. Isso faz parte do futebol. E ele, como treinador, tem que entender isso. Porque não vai ser só hoje ou agora. Durante toda a trajetória dele como treinador, e qualquer um outro, vai ser dessa forma. Ganhou, venceu, está bem, elogios, se a equipe não for bem, vão ter as críticas e ele vai ter que aceitar. As expectativas também cresceram muito, né, Ju? Quando o Bahia vira City, Sim. o torcedor não quer que a equipe brigue somente para não cair. Contratações milionárias. Exatamente. Então criou-se a expectativa, os resultados não foram bons nesse primeiro trimestre, até de rendimento em campo mesmo. O Bahia jogou bem poucos jogos. As semifinais do Campeonato Baiano em casa, mas contra adversários que são muito abaixo do que ele enfrenta na Série A. Então o torcedor já conhece o Campeonato Brasileiro há 100 anos. Sabe que se você não for uma equipe consistente, não entrar bem, você vai correr riscos. O Paiva, você frisou bem, Ju, acho que aos poucos ele vai entendendo o que é também o Brasil. Ele diz uma fala ali que o último pode ganhar o primeiro, ou seja, todo mundo pode ganhar todo mundo, e é assim mesmo. Esse tipo de resultado de ontem fortalece, mas tem uma longa jornada pela frente. O Coritiba, Preto citou bem, cada clube vive o seu campeonato. Mas o Coritiba, quando pega o planejamento dele ali, ele diz assim, os times que ele pode tirar ponto fora de casa, o Bahia é um deles. Ele pensa em tirar ponto mais do Bahia do que do Corinthians. Sim. Então o Bahia tem que saber disso também. É uma equipe que vem fechada, mas vem para contra-atacar. Então são 38 finais, o espírito é esse. E o treinador, Paiva, que é muito inteligente, a gente frisa isso sempre, tem que ter também o equilíbrio de explicar com boa vontade, com assertividade, quando ganha, quando empata e quando perde. Né? Ele vem de 2 vitórias, deu 2 ótimas entrevistas, porque as perguntas são mais suaves. Quando ele perder, as perguntas são mais ácidas e ele tem que manter o equilíbrio para, com racionalidade, diluir aquilo, porque a trajetória é grande, a vida do treinador é isso também. Preto bem sabe. É assim, Juliana, algumas coisas chamam a atenção. Eu critiquei muito o Paiva numa entrevista quando ele falou, quando o time estava muito mal no Nordeste e na Copa do Brasil, que ele falou que não fazia mágica. Então, quer dizer, ele jogou os comandados dele no fogo, falou, ó... De vez em quando ele faz isso. Exatamente. Ele fala, ó, perdeu o gol de cara aí. Exatamente. Tal. Então, esse fato eu acho que ele está equivocado. Ele não pode fazer isso. Eu acho que ele dá um tiro no pé toda vez que ele critica veemente um jogador ou outro. E depois, ele como líder de um grupo que é o Grupo City, né, que ele é funcionário, com certeza, do grupo, ele tem que ter inteligência emocional para encarar uma entrevista coletiva da mesma forma quando se ganha e quando se perde. Né? Ele é o líder, ele tem que dar exemplo. É fácil? Não é. Eu passei por isso e sei que não é fácil. Então o Nelsinho também foi treinador, sabe que não é fácil. É muita gente jogando perto. Só que hoje, nos primeiros 3 meses, ele jogava a bomba para quem contratou. E agora ele não tem mais para quem jogar. Porque hoje ele tem um time muito mais consistente, com muitos atletas de nível. No primeiro jogo, por exemplo, ele falou que escalou devido a quem tinha minutagem na Série A. Que tirou a Acevedo, porque a Acevedo não tinha experiência em Série A. Então, foi equivocado da mesma forma. E quando o cara é equivocado, a gente tem que criticar. As críticas são construtivas. Então, quando ele perdeu a estribeira com o Baraúna, eu acho que ele foi muito mal, demonstrou, né, uma falta de equilíbrio. E quando ele joga os atletas e diz que não vai fazer mágica enquanto não chegar novos... Eu acho que tem uma forma de se falar que não prejudica o ambiente dentro do clube. Agora, ontem é muito fácil, né? Quando se ganha e realmente jogando bem, aí é muito tranquilo você dar entrevista, porque tudo está a seu favor. Exatamente. Como eu falei, eu espero que ele encontre aí, né, esse meio termo, esse equilíbrio que o Preto falou agora, porque estava se criando um clima de animosidade, até de como se houvesse uma rivalidade da imprensa com o treinador, e não é isso, todo mundo quer. Olha que maravilha, você vê o Bahia ganhar fora de casa, pra gente é sensacional.